A pandemia de coronavírus obrigou todo mundo a se readequar. A catástrofe sanitária foi concomitante a um período conturbado politicamente também para nós. Nesse contexto de uma tentativa de sobrevivência física e mental, uma tradutora está trabalhando na versão em português de um livro de um pensador catalão. Nas primeiras tentativas de reabertura dos estabelecimentos comerciais, essa tradutora aproveita esse momento, então, para ir trabalhar algumas vezes em um café na tradução desse livro. Mas, na maior parte das vezes em que ela vai, seu trabalho é interrompido pela interferência de um poeta que flerta com ela e conta coisas sobre sua vida. Esse é o mote de Beatriz e o Poeta, livro do escritor Cristóvão Tesa, que saiu pela Todavia em 2022. E eu vou falar um pouco mais sobre ele depois da vinheta. E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o novo livro de um dos escritores brasileiros mais importantes das últimas décadas. Fique aqui até o final do vídeo para você acompanhar a resenha inteira. E para não perder nenhum conteúdo aqui do canal, já peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações e dar aquele like. Quanto mais você interagir com o canal, melhor pra gente. E para não perder nenhum conteúdo aqui do canal, como essas resenhas, como a de hoje, por exemplo, já peço para que você se inscreva no canal e ative as notificações. O Cristóvão Tesa nasceu em Santa Catarina, mas se radicou no Paraná desde muito cedo. É por isso que naquele vídeo que eu falo sobre 23 livros de escritores paranaenses, que eu indico para que vocês conheçam a literatura paranaense, eu incluo nele, porque ele é como se fosse paranaense mesmo. Ele publicou muitos livros importantes, como A Tirania do Amor, Juliano Pavolini, O Fotógrafo, O Filho Eterno, Uma Noite em Curitiba e Trapo, por exemplo. E o meu primeiro contato com o autor foi para o vestibular. Sim, o livro dele, Uma Noite em Curitiba, ficou muitos anos como leitura obrigatória para o vestibular da Universidade Estadual de Maringá, que é a cidade onde eu morei e a universidade onde eu fiz minha graduação e meu mestrado. Evidentemente que esse primeiro contato não foi muito bom, porque a gente acaba tendo que ser obrigado a ler no colégio, né? Essas obras, e geralmente assim, a relação, hoje talvez tenha mudado um pouco, não sei se muito, mas essa relação de você ler o livro que é obrigado, né, pro vestibular, geralmente a relação não é muito boa, né? A gente acaba não gostando muito. Mas é claro que depois que, né, amadureci, cresci, li outros livros do autor, reli Uma Noite em Curitiba e desfiz essa imagem. O primeiro livro dele pelo qual me apaixonei foi Trapo. Eu era um simples estagiário numa biblioteca pública de Maringá e eu li esse livro nos meus horários de folga e eu adorei, fiquei apaixonado. O escritor ficou muito conhecido no Brasil pelo seu livro Filho Eterno, de 2007, pelo qual ele ganhou inúmeros prêmios. O livro, inclusive, virou filme. Momento curioso, gente, de vergonha, não vergonha alheia, mas vergonha pessoal, né? Em 2007 ou 2008, quando ele foi a Maringá para lançar um livro em um hotel, em um evento de aniversário do curso de letras da UEM, eu estive lá e eu era aluno de letras, estava no segundo, terceiro ano de letras, e eu me apresentei cantando nesse jantar. Teve um evento, teve um jantar, e eu cantei. Isso faz muito tempo e hoje em dia eu canto só no chuveiro. E como eu disse, então, Beatriz e o Poeta saiu em 2022 pela Todavia. Se não me engano, é o terceiro livro já que ele publica pela Todavia. A Beatriz é uma tradutora e uma personagem muito recorrente na obra do escritor, aparecendo em outros romances, como Um Erro Emocional e A Tradutora. A narrativa se passa em Curitiba e Beatriz é uma mulher de meia idade que durante a pandemia tenta sobreviver com a tradução, evidentemente, desse livro e algumas aulas que ela dá, alguns cursos ou aulas particulares online. Para sair um pouco de dentro do próprio apartamento, ela decide então ir a um café, naquelas primeiras tentativas de reabertura, volta à normalidade pós aquela primeira grande onda forte da pandemia. Ela vai trabalhar lá com o seu notebook para tradução e ela começa a ser interrompida por um poeta. Ele a reconhece, ela não o reconhece de imediato. Ele, enquanto adolescente, tinha sido aluno dela de língua portuguesa, aluno particular. Eles moravam no mesmo prédio e a mãe levou o aluno para ter aulas com Beatriz.
E a partir desse primeiro dia que ele a interrompe, que ele se apresenta, ela passa aí quase todos os dias para o café e todos os dias, em determinado momento do seu trabalho, ela é interrompida por esse poeta que acaba falando muito da vida dele, da relação com a mãe, com o pai principalmente, com a poesia e também começa a lhe dar cantadas. Não indiretas, mas diretas muito grandes. Não demora muito para ela começar a receber poemas por debaixo da porta, porque como ele morou no mesmo prédio, ele conhece o porteiro, ele acaba acessando o condomínio e deixando poemas por baixo da porta da Beatriz. E ao mesmo tempo que ela recebe esses flertes do poeta, a Beatriz também recebe, parece ao menos receber, também alguns flertes do catalão, do pensador catalão, que ela está traduzindo o livro, né? Porque eles têm reuniões periódicas online e ela também sente um certo cheiro de flerte no ar ali. E a narrativa vai se sustentando aí, gente. Entre as cantadas do poeta, o trabalho de tradução, o flerte com o escritor, uma rememoração de relacionamentos passados, né, a própria carreira dela e uma dificuldade de visualizar um futuro, né? Ela tenta visualizar um futuro, mas é um momento muito difícil, porque quase ninguém consegue visualizar um futuro pelo momento caótico, né, que as pessoas estavam vivendo ali, político e sanitário. Gente, a prosa do Cristóvão Teza me parece que ela está cada vez mais refinada. Ele consegue dar um ar de refinamento para a linguagem trabalhada no livro que eu acho que é incrível. E aqui nesse livro eu acho que ele acertou melhor a mão do que nos dois anteriores, que também são muito bons. Mas aqui, ao mesmo tempo que ele consegue desenvolver um trabalho de linguagem muito bom, ele consegue amarrar muito bem, sem ser hermético. Quando eu falo em refinamento, em riqueza na construção da prosa, gente, eu falo em manter a atenção do leitor, ao mesmo tempo que você constrói frases muito ricas, uma narrativa interessante, apesar de lenta, mas muito interessante, que tem a ver com a nossa realidade, um passado bastante recente, e consegue desenvolver assim, uma prosa muito bonita, em que ele, por exemplo, consegue misturar, fazer um discurso indireto livre, né? É quando o narrador está dizendo alguma coisa e de repente na frase do narrador aparece a fala de um personagem. Isso é uma riqueza muito grande, é difícil de ser feito e dá uma grande dinamicidade ao texto. A narrativa não tem grandiosos sobressaltos, gente. A narrativa ela não acelera nem desacelera, ela mantém o mesmo tom, mas o que pode parecer um demérito, né? Porque pode parecer que seja uma coisa monocórdica, na verdade não. Quando o livro é bem escrito, quando o livro é bem conduzido, esse ritmo aí, sei lá, sabe esses 60 por hora que você mantém ali na estrada, mas que mantém o carro funcionando, e a narrativa ela consegue chegar ao seu final sem nenhum grande sobressalto, mas com uma grande qualidade. E a construção, gente, é tão acertada, porque quando o narrador é em terceira pessoa, quando nós estamos vendo a história da Beatriz, ele mantém esse tom e é muito interessante. Quando chega, quando o poeta abre a boca para falar, ele tem um capítulo só dele e é em primeira pessoa. E ele é muito confuso, ele divaga, ele se perde, ele é bastante verborrágico, muito diferente do discurso do narrador em terceira pessoa. E é um personagem que, não sei quem leu aí vai poder falar, mas é um personagem que me irrita bastante. Não que ele não seja bem construído, não é isso. O discurso dele é muito bem construído. Mas ele é um personagem bastante irritante, ele começa a falar, diz que vai falar de uma coisa, não termina o raciocínio, passa para uma outra, termina a intervenção dele sem responder a pergunta inicial ou sem falar o que ele tinha pensado, o que ele tinha proposto em falar para Beatriz. Então é um sujeito cheio de demônios, na verdade, e eu acho que o Teza consegue transmitir isso na fala do personagem. É interessante pensar no nome da personagem, né, Beatriz. Não tem como pensar em Beatriz e não pensar em Dante Alighieri, a Divina Comédia, né? Dante, um poeta, aqui um poeta se apaixonando por Beatriz, né? Se aqui não temos inferno, pelo menos temos o caos. Será que Gabriel, o nome do poeta, aponta para uma certa ironia em relação a divindades? É interessante falar em clássicos, gente, porque o pai do Gabriel, o pai desse poeta, ele ganhou a loteria alguns anos antes e ficou rico. Ele ficou muito rico, ficou milionário.
E só que quando ele era jovem, ele também pensou em ser escritor e ele ficou super frustrado com isso e desaconselha o filho. Fala, ó, não escreva e tal. E todas as vezes que ele vai falar, citar alguma coisa importante, ele cita o poeta Ovídio, né? Então aí mais um cordão umbilical com questões clássicas. O poeta parece ser um livro aberto, ele fala de tudo da vida dele, ao passo que Beatriz parece sempre mais muda, né, calada, ensimesmada, tentando rememorar algumas coisas, às vezes até, mesmo com o discurso em terceira pessoa, parece que ela tem um certo monólogo interior muito grande, ali, sei lá, um flerte com um fluxo de consciência, mas ela fala pouco dela, e enquanto o poeta fala muito de si. E a Beatriz, ela tenta sair, né, desses confinamentos. O confinamento aqui, na verdade, ele pode apontar para outras questões além do próprio confinamento sanitário, né? Um confinamento em si mesma também pode ser uma chave de leitura. E em alguns momentos eu imaginei assim, como se o poeta tivesse tão apaixonado por Beatriz, tentando, ele, super prepotente e mais jovem, bem mais jovem do que ela, tentando fazer com que ela aprenda a amar, ou com que ela se desconfine, né, e se abra para o amor. Eu me lembrei muito aqui do livro Uma Aprendizagem, ou o livro dos Prazeres, da Clarice Lispector, com o poeta substituindo a figura do professor de filosofia. Confesso que me incomodou um pouquinho, eu já falei que esse personagem ele me incomoda, mas me incomoda num sentido bom, né? Não porque ele é mal construído, mas porque ele é muito bem construído. E ele me incomoda ao ponto de eu achar em alguns momentos que talvez ele esteja assediando demais, né? Assediando a tradutora, né? Que acaba não respondendo muito, né? Ela fica quieta, mas me parece que ele invade demais o espaço pessoal dela. Depois fui me acostumando em relação a isso, parece que ela mesma consentiu, né? Ela mesma permitiu, então essa impressão ela se desfez. E parece que ela mesma precisava de uma perspectiva nova de futuro, não é? Não que ela precisasse de um homem necessariamente, mas ela precisa se reinventar, precisa se reabrir e sair desse confinamento ao qual não só ela, mas todos nós ficamos presos. E para terminar a resenha, eu vou ler um trechinho da obra para vocês pegarem um pouquinho do estilo do autor. Vamos lá? 3 dias sem aparecer no café, ou 2, porque ontem não conta. Choveu pela manhã. Beatriz imaginou-o inquieto, sentado ao lado da estante de livros, lançando olhares disfarçados, tristes, ansiosos, lancinantes em direção à entrada, à espera da musa que não vem, e pede outro café a Sueli, que depois de conferir as nuvens e avaliar o tempo, e enfim decidir por colocar mesinhas e cadeiras no espaço externo. Talvez comente com ele minha ausência, como sempre uma distância regulamentar segura. Hoje ela não veio de novo. O poeta confere as horas, não vem mais, dá um suspiro e volta ao seu Nietzsche ou Schopenhauer, o eterno retorno ou a tristeza do mundo. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito. É por pessoas como você que o canal continua existindo. E eu peço para que você colabore. Já pedi para você se inscrever no canal, né? Vou pedir também para que você comente aqui se você já leu esse livro e que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com pessoas que gostam de leitura, de literatura e que talvez possam se interessar por essa leitura de Beatriz e o Poeta, do Cristóvão Teza. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar alguns links. Um deles é o link para compra desse livro. Se você adquirir por esse link, você vai estar colaborando aqui com a Acrópole. Caso você queira participar do nosso grupo de leitura, aqui na descrição do vídeo a gente também tem o nosso grupo de WhatsApp e a gente se reúne uma vez por mês para o nosso clube. E também, caso você queira ajudar de alguma maneira a Acrópole, você pode acessar a nossa lista de desejos. Se você quiser, se você puder, comprar um livro, mandar pra gente, a gente resenha e dedica o vídeo a você. Gostaram da resenha, gente? Já leram esse livro? Já leram esse escritor? Escreva aqui nos comentários o que você achou. E é isso. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.